Boa tarde. Hoje propomos continuar dando destaque a uma vida pessoal de um vieirense adotado, como dissemos inicialmente, que dedicou a sua vida ao sacerdócio, cumprindo já um percurso dedicado à sua vocação, que leva 60 anos e que em 15 de agosto deste ano se comemorou por iniciativa de paroquianos e amigos. Um percurso iniciado, como dissemos, há 60 anos, no arciprestado de Vieira do Minho, em 1965, tendo sido na paróquia de Mosteiro e em Guilhofrei, onde ainda se mantém como residência oficial. Foi também arcipreste de Vieira do Minho e é um dos fundadores vivos do Jornal de Vieira em 1972. Mas a sua atividade não se tem limitado ao mundo sacerdotal. Na vida social, além do Jornal de Vieira, que este ano completa 52 anos, foi fundador e preside ainda a Assembleia Geral da Associação Cultural e Recreativa de Guilhofrei, o clube da sua paróquia, o Centro Social e preside também a Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho. Foi também professor no então Colégio Nossa Senhora da Conceição e no ciclo preparatório. O nosso convidado é novamente o padre Alcino Xavier Dias da Silva, que já comprou bodas de prata e de ouro no sacerdócio e foi merecidamente homenageado, repetimos, no dia 15 do mês de agosto deste ano, na sua paróquia de Guilhofrei. Temos também connosco Joana Fernandes, que é a sua, digamos, ordenança. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo, o padre Alcino em particular. Padre Alcino, estamos falando daquilo que é o livro da sua vida e vamos correndo páginas, mas a página mais recente, a que assistiu e naturalmente participou como cidadão, foram as eleições autárquicas em Vieira do Minho. Como observou todo o movimento que se gerou e que geram estas situações? Muito boa tarde. E saúdo muito especialmente a Rádio Alto Ave, na pessoa do seu primeiro responsável e também fundador. Um dos. Graças a Deus, todos conhecidos. e que todos que aqui colaboram e trabalham, assim como todos os rádio ouvintes. Pois diz que nunca é muito bom falar em causa própria, não é? E já que me é dada essa oportunidade e apresentado este primeiro ponto, pois as eleições, já passei por muitas, felizmente. Há umas que correm melhor, há outras que nem tanto assim. De qualquer maneira, esta, pelo que me foi dado saber, já assim segunda ou terceira mão, mais pela comunicação social do que por pessoas que tenham presenciado ou estado presentes, acho que houve para aqui uma pequenina precipitação. Sim, infelizmente... Onde? Aqui na Vila, julgo eu. E a nível do Conselho também. Uma vez que... como é que eu hei de classificar? Acho que, pronto, podia ter corrido muito melhor. Isto devido a vários testemunhos que nós ouvimos, tomadas de atitudes e apoios e faltas de apoios que para aí apareceram. Julgo e entendo, e não só eu, como a maioria dos vieirenses, que isto se podia ter evitado. Infelizmente passou assim, temos que passar à frente. No entanto, é um momento de competição, neste caso, entre pessoas, mas também entre partidos. Eu acho que isso justifica esta paixão também? Eu julgo que não, porque no passado, e nestes 60 anos que eu por aqui ando, em princípio não havia eleições. Lembro que até o Dr. Ramalho, o médico, não foi eleito, pelo menos na primeira vez, foi nomeado pelo governador civil. E era o Martins Pereira, enfim, um grande dinamizador, com certeza, você lembra-se dele, perfeitamente. Não é? Ainda tem para aí a sua descendência. E ele lá intervinha junto do Sr. Governador Civil e nomeavam os presidentes. Só depois, a partir de 25 de abril... É a diferença da ditadura para a democracia. Exato. Eu não sei se a democracia é assim tão evidente como nós agora queremos mostrar. Mas o que é certo é que vivemos em democracia e as eleições vão-se realizando. Eu, quando estive no mosteiro e não havia eleições livres, eu nem ia votar.
depois, quando surgiram as tais eleições livres e partidos a disputarem, enfim, os cargos políticos, enfim, comecei até à data, felizmente, nunca deixei de dar o meu voto, não é? Sobre estes incidentes, enfim, lamentam-se, mas com certeza que isto também vai acalmar a partir de amanhã, na tomada de posse da nova Câmara. São sempre momentos de algum excesso. Em excesso, entusiasmo. Sim, mas isto é normal. Se formos por esse mundo fora, acontece isto e até acontecem coisas piores. Portanto, julgo que... Mas fez-me perceber, ou interpretei mal, que a qualidade da democracia é algo que... precisa ser atualizada todos os dias e a todos os momentos, e tem de haver, de facto, um bom espírito de integração para que isto dê bom resultado. Estou convencido que vai dar bom resultado. Deixa-me perguntar também à Joana como é que ela viu a democracia. É que disse que os jovens participaram mais na votação. Como é que a Joana viu as eleições e o movimento que se gera, como é normal? Eu já costumo ser elemento da mesa de voto. Realmente estas eleições foram mais concorridas, não é? O nível de abstenção foi muito mais baixo do que noutras eleições, e concordo com o que disse o Sr. Padre. Acho que houve coisas que se calhar podiam ter sido evitadas, não é? Mas é o que é e deu o resultado que deu. Mas dá sempre uns excessozinhos, não é? Sobretudo pelo entusiasmo e pelo empenho das pessoas que participam, particularmente os chamados ativistas. E depois estas coisas transferem-se como nas epidemias. Ora bom, cada um entende e vê as coisas à sua maneira. Eu já, enfim, convivi com diversas forças políticas, não é? Já lá estiveram presidentes dos PS, os populares democráticos, não é? Os PSD e CDS coligados, e sempre me entendi bem com eles. E agora também, com certeza, que também tenciono entender-me bem. E parece, observando, que a Igreja não deixa de ser respeitada em nenhuma das circunstâncias. A Igreja tem que trabalhar com os meios que tem. Mas não deixa de ser respeitada. Sim. Portanto, todos os presidentes da Câmara aqui de Vieira de Minho, independentemente da cor que tiveram, começar pelo engenheiro Travessa de Matos, e passando pelo Padre Albino e pelo Dr. Jorge Dantas, etc. Já agora também gostava de dizer isto. Já de 3 ou 4 presidentes que foram alunos daquele tempo no liceu... Do Padre Alcino. Foram alunos do Padre Alcino. Sim. Então, o professor Manuel Moreira foi aluno, aqui o atual, o que deixou, o engenheiro António Cardoso, quem mais? Jorge Dantas. E o Padre Albino, todos eles passaram assim pelos bancos, e depois há sempre esta ligação. E o que sente, sabendo alunos seus? Satisfação e gosto. Ontem telefonava-me o professor Armando Ferreira, e então dizia-me ele assim: eu muitas vezes vou até ao supermercado, ao Pingo Doce, ponho-me lá num cantinho, e sempre que aparece um antigo aluno, vem cumprimentar. Isto é para mim uma satisfação, uma alegria, e sinto que, de facto, ser professor é uma coisa agradável e que nos ajuda a viver melhor a vida. Eu digo o mesmo, não é? Já agora, os professores hoje em dia têm o reconhecimento que mereciam? Eu julgo que hoje, e não é só o professor, não é? Quem diz o professor diz as autoridades, não é? Antigamente era Sua Excelência, o Presidente da República, vai falar, agora é pelo nome próprio, não é? E nem se dá excelência, nem outra autoridade, e até, enfim, sobretudo nessas, não só nas redes sociais, como têm programas televisivos. Mas esse é um mundo à parte, as redes sociais. São assim tratados como uma coisa, como é que eu ia dizer, não digo baixa, mas uma coisa assim banal. Eu acho que a autoridade tem que ser, aliás, nós na Igreja temos um mandamento que diz para respeitar pais e mães e outros legítimos superiores, não é? E acho mas que, a excelência não é sinal de respeito.
Para mim, a excelência, é o cumprimento de uma norma, é mais que também da saúde do tempo. E quantas vezes, pergunto eu, quantas vezes essa excelência, esse tratamento de excelência não é autêntico? No sentimento. Eu não sei se será autêntico, se não será, não é? O que sei é que, por exemplo, no Vaticano, creio que ainda agora, as senhoras têm que levar véu, não podem ir para lá assim, de qualquer forma e jeito. Nessas audiências, digamos, de alto nível, julgo que também exigem um traje próprio, não é? De cerimónia. Portanto, isto é um sinal de respeito que as autoridades merecem e têm direito, não é? E, digo, está-se assim a banalizar muito, inclusive, como digo, a própria família não tem aquele respeito. Não me lembro de alguém que tratava, aliás, Santa Teresinha do Menino Jesus, que tratava os pais por sua excelência, por vossa excelência. Nós, para com o Papa, é a vossa santidade, não é? Mas a excelência não está hoje banalizada, esse termo excelência? Eu acho que sim. É que a excelência para Ou tudo. esquecida. Mas é que a excelência para tudo. A excelência no trabalho, a excelência no jogo, a excelência em qualquer lado. Hoje fala-se no desempenho de excelência. Por isso fala-se num jogo de excelência. São sinais dos tempos, não é? Agora também aos estádios chama-se catarais, não é? Também se chama catedral um estádio. Enquanto as catedrais são os lugares de culto, não é? Enfim, igrejas com certa excelência, não é? Já agora, uma provocação. Também não é um culto este movimento à volta dos clubes? Não parece um culto? Eu parece que é mais do que um culto, que é uma sobrevivência. As pessoas estão sujeitas e dominadas, enfim, por isso, pelo futebol e por tudo o que está ligado a ele, e depois tornou-se, de facto, um império, não é? Um império cá no mundo de hoje, mas eu não posso falar muito disso porque não sou daqueles. Aqui a Joana que anda lá de volta do... No entanto, é dirigente esportivo, embora na área... Sim. Mas é mais deliberativo. Mais não é? por uma questão de organização, não é? E talvez de estabilidade, porque isto hoje, para ter uma coisa assim a funcionar, precisa de gente que esteja atenta e que jogue, não é? Que jogue no sentido de que as coisas funcionem bem e que se cumpram as normas e os regulamentos, não é? Os estatutos, como o caso, por exemplo, aqui também dos bombeiros, não é? É para isso que existem as Assembleias Gerais, não é? E é nesse um dos papéis que mantém na sociedade vieirense, digamos assim, não já na área do sacerdócio, mantém na sua vida social esses papéis que considera importantes. São fundamentais, por enquanto, felizmente, não é? Felizmente são importantes e temos, então, esta sociedade assim organizada e, enquanto isto funcionar, acho que devemos dar-nos por satisfeitos. E aí, também, ao nível que o observa, como presidente da Assembleia de um clube, a este nível, ao nível do seu Guilherme, digamos assim, ao nível do Vieira, ao nível do Mosteiro, do Roças, o futebol ainda tem alguma pureza? Eu acho que o futebol hoje, ainda vou vendo lá os clubes, os grupos que jogam, vejo no Diário do Minho, isto está sempre a aumentar, não é? Claro, é o desporto que faz falta e felizmente se vai espalhando cada vez mais e também, digamos, a forma de, enfim, as nossas juventude e as nossas crianças até estarem ligadas a um sistema que exige uma organização, não é? Exige uma organização. E os clubes têm que, de facto, respeitar as normas, não é? Respeitar, enfim, estar lá inscritos nos organismos superiores e depois respeitar também as normas do jogo, não é? Não pode... Para isso existe um árbitro para as falhas. Claro. Que também falha. Falha também. Não sei, não tenho grandes experiências nisso, mas não sei se lá em Guilherme se há falhas, mas antigamente aquilo era um bocado levado assim mais a sério.
Eu tenho lá o meu sacristão, não é? Que tenho um filho e um neto jogador, quando ia para o futebol, se aquilo não corresse bem, era dos primeiros a saltar para o meio do campo. E aquilo era mesmo assim, resolvia-se com a justiça de Faf. Não é? Excesso de paixão. É um excesso de paixão. É capaz. Mas não é só, não foi só no clube, e não é só no clube que o Padre Alcino tem feito parte também, tem integrado também na sua vida, na sua atividade. Também no aspecto social, isto é, não só aqui nos bombeiros do Conselho como Presidente da Mesa da Assembleia, mas particularmente lá em Guilho Frei, com o trabalho para a criação do Centro Social. Ora bom, não só, temos as confrarias, temos as associações... Os escuteiros. E os escuteiros. Ora bom, uma paróquia tem que ter um bocado de vida, não é? Não é só debaixo das telhas da igreja que nós podemos fazer esse nosso trabalho. Hoje, mais do que nunca, a assistência, não é? As instituições de assistência ou de solidariedade social são cada vez mais necessárias. E o nosso centro social, que já tem mais de 30 anitos, não é? De existência, tem cumprido a sua missão. E os idosos vão tendo o seu apoio e vamos, enfim, temos, creio que até 5 que são assistidos, que estão acamados, não é? Mais ou menos à volta de 20 que estão a receber também as refeições, e os outros, temos o acordo de 25, não é? De 25. E todos, pelos visitos de vez em quando, eu acompanho a distribuição das refeições, e a Joana vai muitas mais vezes levar também as refeições e acompanhá-los até ao médico e a fazer exames, não é? Clínicos. Em alguns casos são os visitantes únicos do dia. É verdade. Muitas famílias, alguns estão na imigração e outros também já ouvi dizer que não têm obrigação. São sempre os outros que têm mais obrigação. Não lhe peço um julgamento, mas... Ora bom, isto não faço ideia, talvez, e julgo que no futuro ainda vai ser pior. Se pior neste sentido, porque é cada vez menor a ligação entre gerações. A gente nota e vê, assim, mesmo aqui nos restaurantes e nos cafés, sei lá, o pai ou a mãe com o seu telemóvel e o menino também procurar, enfim, lá os seus interesses, as suas coisas por que mais gosta, não é? Mas, de momento, está-se a passar por isto. E temos... Mas o Centro Social tem apoio domiciliário e só. E só. Pois, portanto, é tratamento de roupas, higiene pessoal e habitacional, e refeições, não é? E acompanhamentos também, temos acompanhamentos. Ainda ontem foste levá-los ao Centro de Saúde. Ao Centro de Saúde, sempre que é preciso, sei lá. E estão mesmo muito ligados, muito dependentes, digamos, do Centro Social. E depois também esta ligação, mesmo pelo telefone, e vai-se atendendo, queremos isto, queremos aquilo, e pronto, lá a diretora técnica, de Carla Sofia. E com instalações suficientes para as necessidades ora bem, as instalações... daqueles que lá trabalham? As instalações, já estamos a trabalhar nas independências da residência paroquial. Claro, são instalações muito limitadas. Estamos a construir um novo edifício. Já está, digamos, o esqueleto já está feito, está-se agora a proceder à instalação da eletricidade e depois virá o resto da pastelaria e tudo o que faz falta para ali funcionar. Agora, o que é mais difícil é a sustentabilidade, não é? Sustentabilidade. Que depende da Segurança Social e de pequenos contributos. Isto depende de muita coisa, não é? Depende de muita coisa. Que não estou assim dentro do assunto para saber do que é que depende. Depende das famílias e das possibilidades que eles têm e depende também da Segurança Social. E os municípios, independentemente das maiorias, têm olhado isso com atenção? Pelo que me é dado saber, em alguns sítios têm contribuído muito. Aqui Vieira do Minho, ultimamente, creio que foi para o Centro Social de Parada de Ouro e de Anissó, que fizeram a promessa de 25 mil euros para cada um.
isto bem no jornal, e não garanto agora números exatos. Mas o problema... E o Frei vai-se mantendo. E enquanto se puder, não é? Vai-se mantendo, e até à data não temos tido assim sentido que estejamos asfixiados. Felizmente a coisa vai andando. E há boa colaboração lá das funcionárias e bom entendimento. É das poucas áreas que gera emprego nas freguesias. Embora Guilho Freia seja um caso particular, tem alguma pequena indústria? Sim, tem lá umas confecções, esse tem mais funcionários do que o centro. Nós só temos uns 8, não é? Funcionários é uma coisa pequena. De qualquer maneira, são 8 pessoas que são ocupadas. 8 pessoas, não é? Se fosse a Bocha em Braga era muito pior. Outra das suas áreas é a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho. Sim. Como chega lá? Como cheguei? Cheguei porque me foram bater à porta, não é? Na primeira eleição foi o engenheiro... E isto também é um reconhecimento? E reconhecimento... Do seu interesse pelas questões da sociedade. Sempre me lembro dos bombeiros, a começar ali na Praça Guilherme de Abreu, não era? Que estava lá o Ismael, como quarteleiro. Ismael Monteiro. Era. E quando tocava lá a sirene, começava a aparecer gente, enfim, os bombeiros voluntários que vinham de todos os cantos, não é? E chegámos a fazer lá no quartel, ainda lá tenho umas projeçõezitas daqui sobre Vieira do Minho. Era o único espaço que tínhamos, o único salão. Depois já que veio daqui da Casa do Povo, não é? E agora, pois, temos mais outros espaços, felizmente. Mas, desde aí, a coisa, portanto, havia esta ligação e este entendimento, não é? Aliás, também conheci, desde o Dr. Carrilho, que foi dos fundadores, não foi? Sim, sim. E trago aqui a lista daqueles que eu conheci ligados aos bombeiros. Portanto, é uma associação que, de facto, naquele tempo era muito familiar, muito próxima, assim como também era muito próxima os serviços florestais, não é? Lá do Sr. Hernando Magalhães e do Marcos Fernandes, o Zé Marques, não é? Também trabalhavam lá nas oficinas e nos intervalos das aulas eu até ia para lá, sobretudo no inverno, tinha sempre a lareira acesa. Havia sempre lenha. Eram casas onde havia sempre lenha. Era. Eu gostava de ouvir lá o senhor... Já agora, como vê a situação da floresta em particular? A floresta, a opinião comum e mais vulgar é que deu um trambolhão muito grande, porque antigamente nem sequer se falava em incêndios florestais, praticamente, não é? O Padre Zé Carlos fala disso no seu livro escrito entre 20 e 25 e atribuía nessa altura, é uma questão de reler, alguma responsabilidade aos carvoeiros ou carvoeiras. Ora bem, porque também sim, recorda o tempo em que o carvão, não o carvão natural, o existente, o pré-existente, o vegetal, mas o carvão vegetal era preparado. Sim, creio que ali em Faf, ali em Abolim, e nós aqui, nas nossas celas, particularmente na Serra de Cantelém, fornecem carvão, sobretudo para fazer churrascos e essa coisa toda, não é? Mas que não havia, sei lá, eu me lembro que em Vila Verde o carro dos bombeiros era puxado por cavalos, não é? E aqui o primeiro quando carro... a tração não era dos próprios bombeiros. Também. Aqui o primeiro carro ainda lá está, à espera de um restauro, e essa também era uma aposta minha, mas ainda não chegou o tempo de pôr o Pacar a funcionar e a dar assim, fazer, olha, muitas vezes esse carro... cheguei a fazer funerais daqui de Vieira, porque não havia igreja em Vieira, ia para o mosteiro e ia nesse Pacar, não é? Transportava as urnas até o mosteiro, depois até havia aqueles que iam pegar às borlas, não sei se ainda se lembra. Sim. Era o chamado, Sr. Fulano tal, venha aqui,
Eles lá iam pegar nas borlas e andavam uns metros e depois passavam a outros. Eram aquelas cerimónias, enfim, próprias da época e que agora também acabaram. E onde os bombeiros tinham utilidade nessa altura? Sim, sim, e ainda por aí fora, onde é que foi que o andor da Nossa Senhora, não sei se foi em Guimarães, agora já não me recordo, ou Vila Verde, foi no quarto dos bombeiros, não é? Aqui não temos usado, porque também tem havido voluntários que se disponibilizem levar aos ombros, enfim, os andores dos santos ou de Nossa Senhora. Agora sim, em termos gerais, como vê a situação dos bombeiros? E o seu papel vamos hoje? Entrar em eleições neste ano e esperemos que haja assim uma revitalização. Então, nós já estamos lá há 2 épocas, não é? Parece-me que haja candidatos. Deixe-me só fazer um comentário. Revitalização, quando o senhor, com o Padre Alcino, com o tempo já que tem, ainda se mantém ativo nessas situações, é preciso revitalizar? Ora bem, se a palavra, o verbo não foi bem usado, então uso outro, dá continuação. E acho que é uma associação que é importantíssima, que faz muitíssima falta, enfim, numa terra como é a Vieira do Minho, faz muita falta, de maneira que parece que já há candidatos a uma nova listas, não é? Para integrarem os corpos gerentes da associação. Isso para mim satisfaz-me. E sobretudo satisfaz-me quando se trata até de alguns que fazem parte daquilo que disse há bocadinho. Já foram alunos e depois como professores até colegas, não é? E voltando nos 10 minutos que ainda temos para esta conversa, esta segunda conversa, e que espero não seja a última, ainda continua paroquiando, isto é, como pároco em Guilhofrei. Eu? Sim, até inteiro. Ainda vou estando, felizmente. Ainda tem Nissó, as paróquias de Nissó. Nissó não. É o padre Lameiras, que já lhe passei aqui há uns anos. Só Sotelo. Mas Sotelo é uma freguesia, uma paróquia que está a diminuir. Só lá vou agora aos domingos. E sempre que fizer falta, não é? Em funerais ou necessidades, mais assim, coisas urgentes. Mas fora disso... Isso leva-me a perguntar, que com certeza movimenta em Sotelo, o papel dos leigos na igreja, no apoio ao pároco em particular. Ora, isso não é só em Sotelo, isso é geral, infelizmente. Lá não temos grupo de escuteiros, não é? Porque nem sequer temos catequese. Que uma paróquia... quando falta a catequese, tem o futuro comprometido. Agora a Diocese, e não só, anda, enfim, preocupada com a organização, a reestruturação das paróquias, e os párocos são cada vez menos e cada vez mais sobrecarregados, e depois também tem esta dificuldade, porque acho eu que é o pior que está a acontecer, é que os párocos podiam se atualizar mais no sentido de arranjar colaboradores, não é? Que lhes dessem, enfim, ajuda, não é? Para atender os clientes, os paroquianos, para organizar as escritas e as contabilidades. Mas é difícil encontrar catequistas em crianças. Sobretudo crianças. Não temos nenhuma. As últimas que tivemos, a maioria estava a residir, eram naturais de lá, os pais, mas já estavam a residir na Póvoa de Lanhoso. Chegou a um ponto que eles deixaram de aparecer e agora, costumo dizer isto lá, a maior parte das Eucaristias não tem lá ninguém com menos de 50 ou 60 anos. Ninguém. O resto, eu sou dos 3 mais velhos que estou lá dentro da igreja. E pronto, isto é o futuro, não é? O que acontece. Em Guilhofrei, vamos tendo sobretudo o grupo de escuteiros, temos umas à volta de 40 crianças ainda na catequese, já tivemos 80, está sempre a diminuir. E vamos gerindo conforme pudermos. E agora, porque lá, se eu observo bem, que os escuteiros também são nossos parceiros de conversa, pelo menos uma vez do ano, porque têm os chamados chefes ativos. Isso é obrigatório. Mas digo ativos, mesmo sim, ativos sim, interessados. Que vão se comprometendo, participam
nesses encontros, ainda outro dia foram lá a abertura do ano escutista, não foi? Em Famalicão ou Guimarães, foi para lá. E, portanto, já estão aqui, vamos ter no dia 23 do próximo mês, que começa passando amanhã, vão participar na nossa peregrinação jubilar à sede de Braga. Lá a chefe já mandou uma mensagem para todos comparecer, todos se inscreverem, e pronto, vamos dando uma certa vida, mas de facto dá-me a impressão que o maior movimento é à volta do futebol. Esse é que digamos, é semanal, e depois tem gente mais ativa, não é? E que já fizeram o programa dos encontros, enfim, já para o próximo Natal, já tem o almoço de natalício para angariar fundos, e depois já tem outras atividades através do ano, não é? Nós, a nível paroquial, ainda não fizemos esse plano, esse projeto, mas vamos lutando, ligados à Diocese, e pronto, ainda ontem estive lá em Braga, no encontro na Assembleia do Clero, e vamos assim andando, conforme podemos. E uma referência ainda a outra das suas obras em que é participante, que é o Jornal de Viena. Como vê o jornal hoje? Ora bom, o jornal é bom não esquecer que o jornal começou ainda no tempo da ditadura. Em 71. O jornal tem-se aguentado graças ao esforço e à colaboração do diretor, que é o Padre Luís. Simplesmente o Padre Luís tem o seu modo de trabalhar. E aí é que está, de facto, um problema, já lhe disse, temos que arranjar, enfim, colaboradores que daqui a 2, 3, 5, 10 anos estejam à frente disto, porque é pena, por exemplo, havia um jornal até interessante, em Leiria, que era o jornal O Presente, não é? E já aqui há uns anos acabaram com ele. Ainda ontem andei aqui mais a Joana a procurar uma revista dos arquivos, ao fim e ao cabo da Diocese, que é a revista Ação Católica. E a revista Ação Católica acabou, em 2023, deixou de ser impressa, e agora é só online. Ora bem, o online, andei por lá, foi a procurar, e a gente meio que lá chega, vejo que é difícil, e normalmente ver. Esse jornal Presente de Leiria, Fátima, também foi para online. Sinceramente, não sei se ainda funciona, se não funciona. Agora temos outra revista, até muito interessante e útil para nós, os padres, e não só, que é a Celebração Litúrgica. A direção, ele dizia-me ainda há pouco tempo, lá o responsável, que é esse cônego, o cônego Fernando Sousa e Silva, conduz nas bocas do mundo, não temos hipótese. Os colaboradores já são todos idosos. E, economicamente, já não pagamos lá, não sei há quantos meses, ou coisa, ao responsável. E estamos a pensar em suspendê-la e fica só online. Mas isso é um sinal dos tempos ou do estado das paróquias? É sinal dos tempos, julgo eu, que temos aí boas revistas, não sei se era a Visão ou coisa do género, não é? Também fecharam. Hoje está tudo virado, enfim, para isto, mas para o online, não é? Para o digital, mas julgo que depois fica, não tem o futuro, julgo. E como vê isso? Do digital e do material impresso, por exemplo, que é o livro, ou a revista? Eu sou a favor do impresso, do papel, do físico, a gente tocar. Isto é quase como aos cumprimentos, não é? Uma coisa é cumprimentar ao longe com um aceno, outra coisa é cumprimentar, sei lá, bem com um aperto de mão, ou com um beijo ou um abraço, não é? Tudo tem o seu lugar, não é? Tudo tem o seu lugar. O Jornal de Viena é como isto, no momento está a funcionar, e as referências que se vão fazendo por esse mundo fora, até de colegas com quem me encontro, dão as melhores referências. Claro, poderia e necessitava de maior colaboração. Simplesmente também vemos mesmo cá na classe dos eclesiásticos, os outros que façam. Mas nós percebemos numa conversa que já tivemos aqui com o arcipreste Padre Albano, que se fez acompanhar
de alguns dos párocos, no limite das possibilidades que temos de receber pessoas aqui, por um número limitado de microfones, mas repare-se que há juventude há mais juventude na paróquia, há párocos novos, digamos assim. Simplesmente uma coisa é termos gente mais nova, outra coisa é ter gente... Por exemplo, eu gosto do jornal, deu-me muito trabalho no princípio, tive a fazer séries de ficheiros e mais ficheiros por estrangeiros e ficheiros nacionais e ficheiros aqui de Vieira do Minho, porque os correios exigiam que fosse tudo separado. Então deu-me um trabalho medonho, não é? Mesmo muito trabalho. Como uma vez alguém dizia, está ali muito sanguinho... muito sanguinho meu. Isto é só por linguagem do Padre Mendes Rodrigues. E, portanto, o jornal para mim é um filho, não é? Que a gente aqui tem e que aqui deixa. Os outros não. Os outros é o jornal deles. E primeiro que... Mas é em tudo, não é? Não é só a questão dos colegas do arciprestado. Mudam-se os tempos e as vontades, vamos é isso? Para o Diário do Minho, quantos padres, por exemplo, é que escrevem para lá? Eu só conheço para aí 2 ou 3, não é? Estive na terça-feira com alguns deles, e o resto, praticamente, ninguém manda nada para lá. Só aqueles correspondentes, não é? Uns 3 ou 4, julgo eu, e o resto são os jornalistas. E em Braga disse assim, em Braga, ou pelo menos na Diocese, o jornal diariamente tem jornalistas, eles que venham e que depois façam a sua reportagem. E aqui também temos quem diga o mesmo, não é? O jornal que manda os seus repórteres, ou então o diretor que vá. E o diretor diz o contrário, não é? Então eles estão lá, porque é que eles não mandam notícias para aqui? Não é? Mas o jornal é de voluntários. É. Só uma é que está a receber o seu salário com todo... Deixa-nos à vontade para uma próxima conversa para falarmos do seu papel como arcipreste, que já foi. Pronto. Quer adiantar alguma coisa? Ora bem, como arcipreste... Só uns segundos. Não tive grandes problemas, procurei fazer algo de novo e uma coisa que fiz, incentivei e instaurei, foi as palestras, os encontros de padres rotativos. E, sendo rotativos, aquele que for o anfitrião dá o almoço. Muito bem. Hoje pagamos nós, então. E amanhã paga-se a padre. Parabéns, 84 anos, amanhã. Já fez anos quando fomos a primeira vez, quando estávamos a ser editados a primeira vez. Parabéns de qualquer maneira. Muito obrigado. A lembrança da Joana, sempre atenta. Ele já vinha com isto na cabeça, já. Foi mais uma conversa com o nosso convidado especial que temos vindo a dar destaque, o Padre Alcino Xavier Dias da Silva, que este ano completou 60 anos de vida sacerdotal e que no dia seguinte à edição desta conversa completou mais uma primavera. Felizmente, dou graças a Deus e, enfim, a todos aqueles que comigo têm colaborado e aqueles que fizeram com que eu chegasse até esta data. Começar pelos meus pais, na verdade, e pela minha família. Muito obrigado mais uma vez ao Padre Alcino pela presença aqui na Rádio Alto Ava, a Rádio do Conselho de Vieira do Minho, assim onde quer que nos tenha escutado. Continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde.